que ele fica se mexendo, aí eu vou falar sobre TDAH e ele se mexendo, eu vou conseguir prestar atenção. Oi, meu povo, como é que vocês estão? Minha irmã, vocês estão bem? Espero que sim. Hoje eu vim falar um assunto super íntimo pra gente bater um papo aqui, né, de amiga, sobre um assunto que eu tenho já tive muito sentimento sobre esse assunto e eu quero muito dividir isso com você. Acredito que hoje eu consiga fazer isso da melhor forma possível, né? Pra quem não me conhece, né, apresentando rapidamente, sou Patrícia Miss, tenho 30 anos, trabalho com marketing digital, sou neuroestrategista, trabalho com desenvolvimento de negócios, mulheres empreendedoras que querem construir o seu império dentro da internet, ganhar muito dinheiro e ser muito bem sucedida. Existe algo sobre mim que muitas pessoas me questionam e ficam um pouco apavoradas, né? Eu tenho TDAH. Patrícia, o que diabo é TDAH? Minha irmã, TDAH é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Isso quer dizer o quê? Que é um transtorno neurológico, né? Você é louca? Um pouco, mas o mundo, né, dos loucos, no caso, os bons. Na verdade, é um transtorno neurológico, né, que não tem cura e que muitas crianças, principalmente na fase, né, infantil, elas desenvolvem, elas mostram esses pontos, né, de impulsividade, hiperatividade, e, enfim, muitas outras coisas que o TDAH traz. Sempre foi um assunto muito difícil pra mim falar, eu posso dizer isso pra você. É uma terapia, na verdade, ter que falar sobre isso pra pessoas, porque foi algo que me massacrou a vida inteira. Desde criança eu sempre tive problemas, né, no aprendizado. Eu tinha dificuldade demais de me concentrar. E quando eu me concentrava, eu tinha um hiperfoco que fazia com que eu não percebesse mais nada além daquilo que eu estava fazendo. Além do TDAH, eu também tenho dislexia, né? Isso já é um assunto para outro vídeo. Porém, para quem não sabe, dislexia é quando você realmente tem problemas, né? Para você ler, escrever, as palavras elas aparecem de uma forma muito confusa e diferente, peculiar, tá? Como eu tenho hiperatividade e déficit de atenção, prejudica ainda mais a dislexia, porque eu não tenho atenção suficiente para perceber a palavra como ela é. Então, sempre tive problema para formar frases, escrever. Me lasquei, minha irmã, no colégio. Quem viu aquele meu vídeo lá contando a minha história, né, escutou que no colégio eu era meio apavorada. Eu odiava a escola. Principalmente porque eu me sentia muito burra, né? Ninguém queria fazer trabalho comigo, porque eu era uma pessoa extremamente agitada, né? Pessoa que é hiperativa. E é hiperativa mesmo, gente, porque eu não consigo descrever pra você em palavras, talvez, mas a sensação que eu tenho é como se eu tivesse, assim, umas 30 Patrícia dentro da minha própria cabeça, assim, um rumo de Patrícia falando tudo ao mesmo tempo. Então eu tô pensando numa coisa, as Patrícia tudo fala na mesma hora, eu fico apavorada. E isso desencadeia muita coisa, principalmente, né, a perturbação e o pânico. Eu, às vezes, entro em crise de ansiedade, crise de pânico por conta do meu transtorno, né, do déficit de atenção com a hiperatividade. E eu não conseguia controlar muito bem isso. Na minha época de escola, eu era muito nova, não existia muito essa história de TDAH. Isso é doença de rico, né, meu amor? Minha mãe dizia que era falta de chinela no rabo. Ela dizia que era cor de mim danado, que isso não existia. Só que eu fui crescendo e eu percebi que eu tinha algumas coisas que não era comum, sabe? Eu percebia, eu olhava para as pessoas ao meu redor, para as crianças, adolescentes ao meu redor e eu sabia que eu não era normal. Então, algumas coisas que acontecem comigo, para que você saiba se você se identifica. Eu sou extremamente desorganizada, tá? Isso aí é um fato. Patrícia, desculpa. Não, minha irmã, eu sou desorganizada. Mas, além de desorganizada, né, eu sou completamente avoada. Por exemplo, eu posso passar 30 vezes por uma porta, eu não fecho, eu esqueço. Eu tenho que policiar realmente as minhas atitudes, porque acontece coisas assim, tipo de porta de carro, já aconteceu de estar em hiperflow, né, quando você entra num estado muito de concentração. Eu não escuto nada, as pessoas falam comigo, gente, se eu entrar em hiperflow, em flow mesmo, pode gritar, olha, já queimei panela, moro sozinha, né, então já queimei panela, pode tocar fogo no prédio que eu não escuto, gente, eu não escuto. E é assim também ao contrário. Se eu tiver assistido um filme, eu não consigo prestar atenção no filme, mas eu preciso que ele esteja lá. Lá pro meio do filme, tá? É que eu começo a unificar ali eu e o filme, aí eu volto tudo de novo pra eu conseguir prestar atenção. É muito difícil pra mim finalizar as coisas, me perturba finalizar as coisas. Principalmente, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês.
né? Se Felipe começar a se mexer aqui, ou se ele apenas olhar para o lado, eu vou ficar apavorada e eu não vou mais lembrar do que eu estava falando. E outra coisa muito engraçada no TDAH é que eu preciso de estímulos externos, terceiros, como assim, por exemplo, se eu estou aqui trabalhando no computador, eu preciso estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Ou eu tenho que estar escutando outra coisa acontecer, eu preciso de um barulho externo, eu preciso de um som, eu preciso estar falando com alguém, eu preciso estar fazendo algum movimento com as mãos, eu preciso estar mexendo no celular ao mesmo tempo. Eu nunca consigo fazer uma coisa só, porque o estímulo externo, outro estímulo, ele potencializa a minha concentração. É como se assim, sabe aquelas 30 Patrícia que eu falei? Então, eu vou intertendo ela, enquanto eu tô fazendo o que eu preciso fazer, eu vou intertendo ela com estímulos externos. E é muito louco isso, porque é realmente, sabe aquela coisa meio de que você precisa do barulhinho do ventilador, mas você não tá nem com calor, é só o barulho? Pois é mais ou menos isso ali, tá? Então, assim, era algo muito difícil pra mim a vida toda. Apanhei muito da minha mãe porque eu fazia danação, né? E também já entrei em muito desespero, né? Eu, como falei, essas vozes, assim, essa coisa de agitação me fazia entrar em crise. Então, eu me batia de raiva porque não parava. Eu acho, às vezes, quando eu fiquei mais velha, eu achava até que eu tinha esquizofrenia, mas não era, não. Mas que eu falou que era TDAH mesmo, tá? Então, sempre foi muito difícil isso pra mim, mas eu aprendi a lidar. E como tudo na nossa vida, a gente precisa se disponibilizar a lidar, a decidir, né? Parar de olhar com pena pro seu rabo e dizer assim, não, minha irmã, você tá lascada. Se você não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer, não. Então eu comecei a aprender a lidar com aquilo, dizer qual é a forma que eu vou conseguir criar um trabalho legal, finalizar um trabalho. Como que eu faço para ler um livro se eu não consigo me concentrar? Como que eu faço para ter um relacionamento? Como que eu faço? Porque é muito difícil. Porque você tem picos de impulsividade, você faz coisas que você se arrepende depois, na mesma hora. E, na verdade, é como se você não tivesse um filtro na sua voz. É como se eu tivesse, assim, a minha cabeça e a minha boca, elas não têm um filtro. Eu penso e falo, penso e falo. E isso me prejudicou muito durante a minha vida. Mas eu aprendi muito. Tem uma coisa muito interessante, é por isso que eu sou apaixonada pelo comportamento humano, né? Que a gente fala sobre neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de regenerar certas coisas, sabe? Aquela história ali resumida da compensação. Do mesmo jeito que eu tenho muita dificuldade cognitiva em algumas coisas, eu tenho digamos assim, muitos talentos, muitas coisas que o meu cérebro compensou. Eu sou uma pessoa extremamente estratégica, eu consigo ver as coisas mais na frente, eu consigo fazer tudo muito bem feito. As coisas que eu faço de uma forma extremamente bem feita, justamente porque eu só faço aquilo que eu consigo finalizar. Então, assim, eu comecei a desenvolver coisas como comunicação. Eu não era boa escrevendo por conta da dislexia, mas eu aprendi a me comunicar melhor por conta da dislexia. Eu não era boa escrevendo, eu não era boa prestando atenção em aula, né, digamos assim. Mas eu sempre fui boa em ouvir histórias e sempre fui de falar muito, né? Geralmente o TDAH, ele faz você ter essa coisa de não aguentar ficar com aquela informação pra você mesmo, então eu falo muito. Foi compensando, sabe? E eu comecei a perceber que, na verdade, não é um defeito, era uma característica. Eu lembro que eu escutei isso de uma querida amiga e quando ela me falou isso, tudo fez sentido. Ela disse, Patrícia, isso não é um defeito seu, isso é uma característica sua. E é isso que te faz diferente, é isso que te faz autêntica, é esse o seu dom, sabe? É esse o seu superpoder. E é por isso que eu levanto tanto essa bandeira de você entender sobre a sua fragilidade e trabalhar com ela, sabe? Ser parceira dela, entender como ela pode te fortalecer. E eu queria vir aqui para poder te encorajar a entender que eu tenho o TDAH, né? Mas eu sou muito, 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 muito feliz, apesar do TDAH. Por causa do TDAH, eu consigo ter muitas outras características incríveis. Eu sou peculiar, mas eu também consegui alcançar muita coisa na minha vida que todo mundo dizia que eu nunca ia conseguir. Principalmente porque eu era, né, a burra, a que não sabia, a que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E eu mandei todo mundo o quê, meu povo? Se lascar, porque consegui. O povo, tudo e os CDF da minha sala, tudo lascado, devendo os boletos da renda. E eu tô aqui, cada vez mais, indo pra frente, buscando o meu objetivo de vida, tentando ajudar pessoas a fazer a mesma coisa, enriquecendo no caminho. E eu queria te encorajar a se olhar de uma forma mais grata e graciosa e, sei lá, começar a perceber. E se você é papai e mamãe, queridos, por favor, deixe de ser ruim
E preste atenção no seu filho, porque às vezes a criança, ela te pergunta o porquê e tu acha que ela é chata, que ela é danada, mas ela tá ali, minha irmã, com problema, sabe? Ela tá ali numa condição específica. Leva, se você tiver privilégio, condição pra, sabe, ter esse acesso, saber se ele é diagnosticado com isso, saber como você pode ajudar ele, como lidar com a criança, né, que sofre disso, porque ela pode crescer com muito trauma, ela pode crescer tendo crença limitante, sendo multiplicada dentro dela, achando que ela nunca vai ser capaz de nada, aceitando isso que é o pior. Então, se você conhecer alguém com alguma das características que eu falei, tenta ter um pouco mais de misericórdia, porque o negócio não é fácil, não. Mas, é isso. Fala aqui pra mim se você conhece alguém assim, se você se identificou com o que eu falei, e a gente vai bater um papo aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Compartilha, manda pras amigas, ativa as notificações do negócio tudo, que a gente ainda vai ter muito papo assim íntimo pra conversar. E é isso, um cheiro, um queijo, um caminhão com caranguejo pra você.